Tudo bem? Então a gente hoje vai iniciar mais uma aula com o tema Como se desenvolver no mercado financeiro. Então, o objetivo de hoje é trazer para você uma visão mais clara em etapas. Quais são as etapas que você precisa passar? O que é que você precisa usar como medida para ver se você está conseguindo se desenvolver ou não, para ver se você está conseguindo evoluir ou não. Essa é uma das aulas mais importantes do curso. Essa aula vai apresentar para você um dos exercícios mais completos que a gente tem aqui na nossa plataforma por enquanto. Então é muito importante que você se atente, que você preste bastante atenção no que eu vou falar, porque hoje tem bastante coisa. Então vamos lá. Como se desenvolver no mercado? Eu vou te fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: se você pudesse estralar os seus dedos e corrigir aquilo que hoje mais te impede de ser consistente, o que seria? Provavelmente você tem uma resposta muito rápida. Ou é a minha ansiedade de segurar a operação, ou é a minha agilidade para entrar nas operações, ou é meu dia de fúria, ou é minha hesitação. Cada um vai responder uma coisa. Então, com base no que você respondeu, eu preciso que você também reflita sobre dois aspectos. Aquilo que você precisa corrigir para ser consistente está embasado em dois fatores. Você tem que focar em dois pilares. Um pilar é emocional e um pilar é comportamental. Então, por exemplo, eu preciso corrigir a minha ansiedade de segurar a operação. Emocional, ansiedade, comportamento, segurar as operações, tá? Então, quando você responde essa pergunta, ela vem com duas informações importantes aí para você, tá? Seja o emocional, seja o comportamental. Agora, com base em tudo que a gente já conversou até aqui, a gente já teve uma aula sobre desconstruir as crenças para você justamente alinhar o que é possível, o que não é possível no mercado, o que é verdade e o que não é verdade no mercado. E com base nisso, pensa o seguinte: será que aquilo que você precisa desenvolver no sentido de aonde você quer chegar está muito mais relacionado com aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa ser? Qual que é o intuito da minha pergunta? Aquilo que você deseja ser é diferente daquilo que você precisa ser. Por que eu estou colocando isso daqui? Se você deseja ser um trader que gira muito para frente e faz payoff, você precisa ser hoje aquele trader disciplinado. Se você quer ser um trader que faz várias operações no dia, você precisa ser um trader que tem agilidade nas suas entradas, que tem habilidade para identificar se ali tem uma operação ou não. Então, cuidado para você não colocar um objetivo muito lá na frente, sendo que para você atingir aquilo que você deseja, tem um espaço entre aquilo que você está querendo com aquilo que você tem de habilidade. Tudo bem? E o que é importante aqui? É o seguinte: quando a gente vai se desenvolver dentro do mercado, né, quando a gente vai trabalhar todas as nossas habilidades, todos os nossos pensamentos para conseguir atingir a consistência, a gente precisa pensar no seguinte: existem dois vetores, né, que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Um deles é a confiança e um deles é a disciplina. Eu não vou falar de disciplina aqui hoje pelo seguinte motivo. Todo mundo aqui, de certa forma, sabe o que é disciplina e a gente vai ter uma aula específica sobre ela. O que eu preciso que você entenda aqui? Que é o seguinte: para você se desenvolver no mercado, para você atingir a consistência, você tem que desenvolver um vetor, né, um combustível que é chamado de confiança. E vamos novamente para a definição das nossas palavras. O que é confiança? Confiança é crença na probidade.
Probidade é sinônimo de honestidade, né? Probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição, etc., de outro, crédito, fé. 2. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. E é aí que a gente precisa entrar no seguinte sentido: se eu preciso de um fator para chegar à consistência, que é a confiança, que é o combustível para essa consistência, eu preciso ter competência, saber que é bem feito, né? Ter esse sentimento de que é bem feito ou que é forte o suficiente para cumprir sua função. Por que eu grifei a competência, né? Deixa eu trazer aqui o meu apontador. Por que eu grifei isso daqui? Porque se você não traz um senso de competência, se você não se sente competente naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir desenvolver o sentimento da confiança. E a competência, a gente pode definir ela da seguinte forma: quando você se propõe a fazer algo e é bem sucedido na realização daquela tarefa, daquele propósito. Quando isso não acontece, a gente desenvolve o oposto da confiança, que é a insegurança e também um vetor, né? Um combustível que te leva para a inconsistência, que é o estresse. O que é o estresse? É uma discrepância entre a exigência do meio com a percepção da habilidade de que a pessoa tem para a resolução daquele problema. Assim, Natália do céu, o que é isso? De uma forma muito resumida. O estresse é quando existe um gap entre aquilo que o mercado está pedindo para você fazer e aquilo que você tem habilidade de fazer. Quem aqui, levante a mão, quem sempre sai estopado em mercado de respiro raso? Por quê? Porque o mercado ambiente está te exigindo um mercado raso, que a sua habilidade para operar esse mercado não existe. Quando não tem essa comunicação, você desenvolve o estresse. Por isso, geralmente, que a gente tem dias de fúria em dias de mercado que a gente não sabe operar aquela estrutura. Tem gente que tem dia de fúria em dia de mercado de tendência, tem gente que tem dia de fúria em dia de consolidação. Por quê? Porque há um gap na habilidade. Aquilo que a pessoa tem de habilidade para operar aquele contexto não existe. Ou está muito pouquinha para o que o mercado em si está exigindo dele. Então, o que precisa ser feito? Você tem que começar aos pouquinhos e diminuindo esse gap entre aquilo que te é exigido perante aquilo que você consegue fazer. Vamos em exemplos mais práticos fora de mercado. Por exemplo, vamos supor, comecei a namorar, tal, tô namorando e eu quero conquistar minha sogra. Então, preciso fazer alguma comida para ela comer, por exemplo. Só que eu não sei fazer nenhuma comida. Eu moro com a minha mãe, tem gente em casa que faz comida para mim, eu não preciso me preocupar com isso. Aí vamos supor que eu vou lá conhecer minha sogra e falo assim, eu quero fazer um risoto para ela. Só que eu não sei nem fazer gelo. Como que vai ficar meu emocional? Vai ficar muito ruim. A não ser que eu faça o quê? Me prepare. Eu treino aquela receita, treino. Aí eu treino tanto aquela receita que aquilo que eu preciso apresentar para minha sogra corresponde àquilo que eu tenho de habilidade. Quando isso acontece, eu diminuo a minha ansiedade, eu diminuo meu medo, eu diminuo minha vulnerabilidade. E quando esses sentimentos são diminuídos, o que aumenta? A minha confiança. Só que para diminuir esse gap, o que eu preciso fazer? Eu tenho que reconhecer essas minhas habilidades. E aí que a gente vem para cá, ó. Por onde que a gente começa então? Primeiro, saiba onde você quer chegar. Por quê? Senão você vai para qualquer lugar. Já diria Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho basta. Quando eu te faço a pergunta, se você pudesse estralar seus dedos e resolver
uma única coisa que te impede de chegar na consistência ou mesmo de estar operando melhor, obtendo melhores resultados, é aí que você tem que mexer. Você tem que chegar aí, primeiro, resolver isso aí. Se for sua ansiedade, você vai focar na ansiedade. Se for sua hesitação, na sua hesitação. Se for dificuldade de segurar a operação, na dificuldade de segurar a operação. Se for seu dia de fúria, você vai focar no seu dia de fúria. E aqui a gente tem 5 perguntas que eu preciso que você pegue um papelzinho aí e você anota. Quais habilidades você precisa desenvolver para chegar lá? Para chegar em resolver seu dia de fúria, em resolver sua hesitação, em resolver sua ansiedade. Quais habilidades você já tem desenvolvido? Você não é só desculpa o termo, mas você não é só fracasso, só derrota. Tem vitórias aí, tem coisas boas com você. É importante você saber reconhecer isso. O que você já tem de habilidade? Quando eu comecei a ler o fluxo, eu lembro a primeira vez que eu olhei para a tela e falei: gente do céu, eu não vou aprender a ler isso aqui nunca. Eu não vou conseguir acompanhar isso aqui nunca. Provavelmente você deve ter tido a mesma sensação. E hoje o que acontece? Hoje você consegue ler o fluxo. Hoje você acompanha o mercado. Não foi uma habilidade que você desenvolveu? Às vezes você traça a região muito bem. Quando termina o dia, o mercado respeitou as suas regiões. Isso é uma habilidade que você já tem desenvolvida. O que você faz de forma excelente? A forma excelente aqui, ela tem o intuito de perguntar assim para você: o que hoje você faz com naturalidade que você não precisa nem pensar, sai de uma forma muito natural, mas que seja bom para você, que aproxime você dos resultados que você está buscando. E o que você faz de forma boa? O que é excelente? Qual que é a diferença entre excelente e bom? Excelente é quando você faz sem perceber. O bom é quando você precisa se forçar para fazer, mas você consegue. Então, por exemplo, o que eu faço de forma excelente na minha vida? Arroz. Vamos supor, vamos tirar aqui, não só ficar falando de mercado. Eu faço arroz de forma excelente. O que eu faço de forma boa? Risoto. Mas ele não fica tão natural. Eu vou, pego arroz, vou, refogo, a hora que eu vi o arroz está pronto. O risoto não. Eu preciso gastar mais atenção para realizar aquilo. E o que eu faço de forma ruim? Tempero de salada. Eu toda vez erro vinagre. É impressionante. É verdade isso. Tá. Então, assim, a partir do momento que você reconheceu essas suas habilidades, que você sabe aqui para onde, o que você tem de recurso, a gente vai partir para o seguinte: quem vai te ajudar nesse momento? Uma lagarta. Aí você vai falar assim: meu Deus, Natália, que coisa de doido, o que é isso? Não tô entendendo nada. Aqui a gente tem o melhor ajudante do trader na vida. Por quê? Eu vou compartilhar aqui para você o vídeo de uma lagarta andando e eu preciso que você observe isso. É muito simples. Ó, como que a lagarta anda? Ela pega sempre as pernas de trás, joga para frente, tá vendo? A da frente. Ó, ela dá tipo um nozinho. Você fala assim, Natália, o que isso aí tem a ver? Mas tem, presta atenção. Visto como a lagarta anda, que provavelmente você está curioso, fala assim, Natália, mas o que isso tem a ver? Eu falo, tem muito a ver. Com o meu desenvolvimento, é o seguinte. A teoria da lagarta, ela é muito utilizada pelo autor Jared Tendler, inclusive essa teoria está lá no livro do o jogo mental do poker, que já está disponível para você também lá na plataforma. E qual que é o objetivo aqui? Ó, vou desenhar.
E lá vai vir o caos de eu desenhando, mas vai dar certo. Quando você observou a lagarta, ela vai ilustrar para a gente o processo de desenvolvimento de uma habilidade que acontece nos adultos. O que que acontece? Quando eu tenho uma lagarta aqui, que você viu, ela para andar, o que que ela precisa fazer? Ela tem que pegar as perninhas de trás, trazer para frente, e aí ela fica bem assim, não é? Quando ela tá bem espremidinha, ela pega a carinha dela, joga para frente e ela fica reta. Quando ela fica reta, ela pega de novo as perninhas de trás, traz aqui para frente e volta a ficar assim. O que que acontece aqui? A gente vai chamar isso daqui de as habilidades que você tem enquanto operador. Ó, no rostinho, deixa eu desenhar aqui. Nossa, gente, que caos. Mas tá, ok. Essa aqui é a nossa lagarta. Ó, simpática. O que que acontece? Na parte da frente, imagina que isso aqui é um gráfico, tá? Ó, eixo X, eixo Y. Ok? Deu para ver? A parte da frente é aquilo que você faz de forma excelente. O meio da lagarta é aquilo que a gente faz de forma boa. E as perninhas de trás é aquilo que a gente faz de forma ruim. O que eu preciso que você entenda aqui? Para você se desenvolver, ou seja, para você sair do lugar, é importante que você pegue as perninhas de trás e jogue para frente. E não que você continue focando só naquilo que você faz de bom ou só naquilo que você faz de excelente. Porque o que vai acontecer? Se você fica só colocando atenção no bom e no excelente, imagina aqui, ó, a lagarta, ela tá esticada. Por quê? Porque você tá colocando energia aqui, então você tá puxando, 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 puxando. Chega uma hora que ela fica reta. Quando eu fico reto, aquilo que eu tinha de bom vem para o chão, não existe mais. Eu tenho só excelente e ruim. Isso aqui explica aquelas variações que a gente tem operando de falar assim, meu Deus, tem dia que eu opero como um trader profissional e tem dia que parece que eu esqueci tudo. Por quê? Porque ao invés de você estar focando naquilo que você precisa melhorar, você está às vezes colocando isso de lado e olhando somente para o bom e para o excelente. E é muito bom olhar para o bom e para o excelente porque eles evitam dor. Muitas vezes a gente massageia nosso ego porque parece que a gente está indo bem. Ah, mas eu sei fazer isso, por que não deu certo? Mas eu sou bom nisso, por que não deu certo? Porque quando a gente fala de mercado, é importante que você olhe muito mais para aquilo que você precisa melhorar, para aquilo que você faz de ruim, do que aquilo que você tem de bom e excelente. Senão você não consegue sair do lugar. Então aqui, ó, já não existe mais o seu médio, o seu bom. Só existe o excelente e o ruim. O que você precisa fazer? Analisar aquilo que você faz de ruim, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, trabalhar em cima disso para quê? Para as perninhas da lagarta virem para cá. E quando vierem para cá, você vai estar assim. E aí, novamente, você vai voltar a ter excelente, bom e ruim. E aí, o que você faz? Aí sim, você vai focar no seu bom e no seu excelente, trabalhar eles. A hora que você percebe uma queda de performance, está na hora de você olhar para o ruim e trabalhar novamente ele. Entende por que a gente chama de teoria da lagarta? Porque o processo de desenvolvimento vai exigir que em cada momento do seu processo você foque em uma habilidade, mas geralmente você vai precisar trabalhar a parte ruim. Quem aqui tem criança ou quem aqui já brincou de massinha sabe muito bem disso daqui, ó. Deixa eu apagar e começar de novo. Então aqui a gente tem a nossa lagarta que está assim agora.
Imagina, eu só tô trabalhando o bom e o bom e o excelente. O bom, excelente, bom, excelente. Eu tô esticando isso aqui, tô puxando. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Esse aqui, o meu ruim, tá preso. Eu não tô desenvolvendo ele. Tá preso aqui, estacado no chão. Chega uma hora que de tanto esticar, 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 o que vai acontecer quando você estica muito a massinha? Ela rompe. Quando rompe aqui, você encerrou seu processo de desenvolvimento. Porque você prejudicou toda a cadeia. E aí você tem o quê? Dia de fúria, desestabilidade emocional. Ah, eu quero desistir, isso aqui não é pra mim, só ganho dinheiro que vem de curso, por aí vai. Por quê? Porque você só está se dedicando àquilo que é muito bom a gente se dedicar, porque novamente não dói olhar para aquilo que você faz de ruim. Olhar para aquilo que você faz de ruim machuca. Exige uma disciplina, exige uma energia, existe um gasto muito grande. Só que é olhando lá no seu ruim que você vai conseguir fazer o quê? Pegar as perninhas da lagarta, trazer para frente e continuar o seu processo de desenvolvimento. Então, se a gente for ilustrar, você fica assim, ó. Assim, 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 pro resto da sua vida. E aí você vai falar assim, tá bom, Natália, beleza, entendi. E agora eu começo por onde? Primeira coisa, para você saber o que você tem que mexer, a parte ruim da sua lagarta, no sentido técnico, porque emocional você sente, às vezes é mais fácil de você identificar. Uma ansiedade, um medo, uma raiva, uma frustração, é mais fácil. Mas aqui eu trouxe dados que são imprescindíveis que você saiba que eles existem e é para eles que você vai precisar olhar quando você estiver se desenvolvendo. Que é o seguinte: eu pedi para vocês lá no Telegram, vocês devem ter visto, para vocês me mandarem aqui o resultado do mês de maio de vocês no resumo, no relatório de performance na aba resumo. Então aqui eu tenho o meu, que tem de um outro paciente, e qual é o valor que vocês precisam se atentar. O trader que está em desenvolvimento deve se preocupar com isso aqui, ó, percentual de operações vencedoras e razão média lucro, média prejuízo. Essa aqui é nossa assertividade e esse daqui é o nosso risco retorno. Então vamos olhar para os relatórios que eu recebi aqui, ó. Percentual de operações vencedoras, 46%. Risco retorno, 0,91. Esse risco retorno está dizendo aqui assim pra gente, ó. Para cada R$ 91 que ele ganha, ele está perdendo 100. É sempre sobre 100 que você vai fazer a comparação. Isso em 46% das vezes. A conta não fecha, por isso que ele está negativo. Por que a conta não fecha? Porque esses dados precisam estar inicialmente acima de 55% para um risco retorno 1. Se você não tem esse dado, você está negativo. Ou você está no zero. O zero é quando você está aqui 50% sem as taxas. O que o meu indica aqui? Que para cada R$ 107 que eu ganho, eu perco 100. Só que isso em 70% das vezes. Por que tá positivo? Por conta da assertividade. Vamos aqui para outros, ó. Olha esse aqui, foi um paciente que uma vez eu atendi. Inclusive eu tinha até circulado para mostrar para ele que ele me mandou no Instagram. Ele falou assim para mim: "Eu não sei por que eu não fecho positivo. Olha a minha assertividade, 92%". Aí eu falei: "Gente, o que será que está acontecendo com esse rapaz?". Quando ele me mandou o relatório, olha aqui, razão média lucro, 0,05. Isso aqui está dizendo que para cada R$ 5 que ele ganha, ele perdia 100. Isso em 92% das vezes. Ou seja, o que ele precisava melhorar aqui? Risco-retorno.
Olha esse aqui. Esse aqui é o relatório do Gui, que eu pedi para ele mandar para mim. Ele mandou da última semana. E o que, que é muito interessante? Ó, percentual de operações vencedoras, 60%. Risco retorno, 4,64. Por isso que a conta fecha. Se isso aqui, se o percentual de operações vencedoras estiver acima de 55% e o seu razão média lucro acima de 1, você fecha positivo. Você não vai fechar muito positivo, mas você já sabe de onde você tem que partir. E é aqui que você vai começar a medir seu desenvolvimento. Ó, olha esse outro relatório. Percentual de operações vencedoras, 66%, com razão média lucro, média prejuízo, 1. A chance dessa pessoa que está com oco é muito grande. Olha que excelente que está esse resultado. Ele se mantendo nisso daqui, ó, é só fazer um trabalho de aumento de mão. Entendeu? Então, onde que você vai precisar? Entra lá no seu relatório de performance. Pega os últimos 3 meses. Aqui eu peguei o último mês só para mostrar para vocês, porque é mais prático. Mas para você que vai montar seu plano de ação, para você que vai se desenvolver, pega os 3 últimos meses e observa. A dica é: trabalhe sempre aumentando. Se você tiver aqui, o que vai depender, né? Vai depender de cada relatório. Se o seu relatório tiver assertividade abaixo de 50%, você vai focar primeiro na assertividade. Se ela tiver acima de 50%, você vai focar no risco-retorno chegar a 1. Se você tiver com o risco-retorno abaixo de 1, mas com assertividade alta, por exemplo, 90%, ou 80%, 70%, vê quanto que está aqui, tem que estar 1. Ou você vai trabalhar inicialmente com risco-retorno, ou você vai trabalhar com percentual de operações vencedoras, de forma resumida. Se tiver abaixo de 50%, você vai focar na assertividade. Se tiver acima de 50%, você vai focar no risco-retorno. Tá? Etapas. Imagina que a gente vai fazer isso aos pouquinhos. Como que você tem que se preocupar? Para a primeira etapa, você precisa atingir 55% de acerto com risco retorno 1. Só isso. Então você vai focar o quê? Em acertar as suas entradas, em melhorar o time, identificar o que você precisa fazer, onde que você está errando. Porque se sua assertividade está baixa, você está errando em algum lugar. Se seu risco-retorno está baixo, você está errando na condução. Se sua assertividade está baixa, você pode estar errando na entrada e na condução. Para você saber, Natália, entrada ou é condução? Se for condução, você tem MAPs altos e deixa a operação voltar e te estopar. Se você tem MAP baixo, o problema está na sua entrada mesmo. E aí você tem que estudar timing de entrada. Para isso, replay da bolinha, que já tem lá na plataforma para vocês como fazer esse replay da bolinha. Atingir 55% de acerto para risco retorno lá 1 para 1, você vai para a segunda etapa, você vai focar em acertar 60% e 1. Terceira etapa, 66% e 1. Por que 66%? Porque isso aqui quer dizer que a cada 3 operações que você faz, 2 é gain e 1 é stop. Isso é 66%. E quarta etapa, você vai se preocupar em clicar mais vezes. E aí o seu risco retorno vai ficar mais alto pela quantidade de cliques, porque a sua assertividade está alta. Tá? Feito isso, como que você vai monitorar todo o seu desenvolvimento? Como que você vai criar esse seu plano de ação? Você vai por uma atividade que vai ser disponibilizada para você ali, chamada Plano de Desenvolvimento para Consistência. A definição de uma meta traz ordem à consciência, porque você acaba concentrando a sua atenção na tarefa que deve ser executada, esquecendo todo o resto. Quando se estabelece uma meta, há uma reorganização da hierarquia da mente.
o que consequentemente acaba favorecendo o controle do seu comportamento. Para chegarmos a esse resultado, há necessidade de equipararmos a habilidade direcionada ao desafio com oportunidade de ação. Que é isso, Natália? A necessidade de equiparar. O que é equiparar? Deixar igual. A habilidade direcionada ao desafio com oportunidade de ação. O que é isso? Aquilo que eu me proponho fazer, eu tenho habilidade para fazer. Eu me proponho pegar, o mercado está me dando 6 pontos, eu tenho habilidade de pegar 6 pontos. Meu desafio é aumentar para 55%, eu tenho que aumentar o quê? Minha assertividade. Eu tenho habilidade para isso. A gente não falou que o estresse é causado por conta desse gap? Da diferença que existe entre aquilo que está sendo exigido de mim e aquilo que eu tenho habilidade para fazer? É aí que você tem que fazer. É aí que você tem que trabalhar, em diminuir esse gap. Sempre aos pouquinhos. Vai lá no seu relatório de performance, você vai anotar aqui. Como que você está hoje? Aí você vai pegar o dado dos 3 últimos meses. Percentual de operações vencedoras. Você vai colocar aqui. Razão média lucro, média prejuízo. Você vai colocar aqui. Primeiro objetivo. Vai depender do que você identificou aqui, ó. Do que a gente tem aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos supor, deixa eu apagar isso aqui, que você tá lá com uma assertividade de 45% e um risco-retorno 0,7. Para a primeira etapa, você vai ter que trabalhar isso aqui, 55% para 1. Aí você vai colocar aqui, ó, primeiro objetivo, 55%, razão média lucro, média prejuízo, 1. E ainda eu coloquei uma lagartinha aqui, ó, para vocês nunca esquecerem. Escreve o que você tem de ruim, o que você tem de bom e o que você tem de excelente. Melhor, o que você faz de ruim, o que você faz de bom e o que você faz de excelente. Lembra da lagartinha. Aquilo que você precisa focar para desenvolver tá aqui, a lagartinha aqui. Entendeu? Escreveu tudo isso aqui. Aí você vai para a parte emocional. O que é que você precisa focar? Na parte comportamental, o que é que você precisa focar? Escreve. Eu preciso melhorar a minha ansiedade para segurar as operações, porque eu sou uma pessoa assertiva, mas enquanto eu não segurar, não consigo melhorar meu risco-retorno. Meu objetivo é aumentar o risco-retorno. Comportamento. Eu tenho dificuldade de entrar nas minhas regiões, mas toda vez que eu entro fora das minhas regiões, eu levo stop, isso prejudica a minha assertividade e meu risco-retorno. E o objetivo que eu tenho agora é aumentar para 55% minha assertividade. Eu preciso resolver isso aqui que eu faço de ruim, senão eu não vou estar trabalhando o desenvolvimento, eu não vou estar conseguindo sair do lugar, eu vou estar só esticando sua lagarta a ponto dela explodir, tá? Segundo ponto importante: o que vai avaliar se você operou bem? Na operação, entrou na região? Respeitou o gatilho de entrada? Colocou o stop? Conduziu de forma certa? Se você fez isso, tá aqui, ó, primeira operação. Você respeitou tudo isso aqui na primeira operação? Você vai pintar o quadradinho. Entrei na região, aqui você vai colocar o que para você vai avaliar se você operou bem. Por isso que tá em branco, tá? Não coloquei, porque vai depender de cada um. O que você vai escolher? Isso aqui é o que tá na nossa aula passada, lá na aula 9. Tá? Primeira operação, segunda operação, terceira operação, quarta operação e até quinta operação, se tiver. É importante que isso daqui esteja sempre pintado. Se você não respeitou, você não vai pintar. Ou você respeitou, ou você não respeitou. Não existe meio termo. Ai, respeitei 50%, então não respeitou, você não vai pintar. O objetivo é que ao longo da semana você tenha tudo pintado, para você conseguir avaliar seu desenvolvimento por semana. Em relação a comportamento e emocional, aqui também, que é o que vai estar escrito aqui,
O que está lá no ruim? É o que você vai focar. Ruim no emocional, ruim no comportamental. É o que você vai pôr. Fez, respeitou na primeira semana? Focou isso na primeira operação? Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Fiz. Ai, Natália, foi difícil, doeu. É assim mesmo. Mas o importante é que você se dedicou. E o seu plano de ação? Você vai escrever tudo aqui o que você vai fazer. Ó, tem bastante linha para você se dedicar aqui. Qual vai ser o seu plano de ação para fazer com que as pernas da sua lagartinha vá para frente para você continuar com o seu processo de desenvolvimento? Então, gente, primeiro passo é trabalhar percentual de operações vencedoras associado com risco-retorno. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você precisar, só mandar uma mensagem. Eu estou à disposição aqui, seja no Telegram, seja no YouTube, seja no Telegram, seja aqui no WhatsApp, seja lá no Instagram, só mandar uma mensagem que a gente está à disposição. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Um grande beijo para você e até a nossa próxima.